Olá, sou o Fábio, professor Francesconi. Eu queria hoje conversar com vocês sobre uma tecnologia que eu considero fantástica. Eu tive acesso a essa tecnologia há 3 anos atrás, com essa cadeira que vocês estão vendo aqui do meu lado. O nome dessa tecnologia chama-se Hyphen. Hyphen é um acrônimo que vem do inglês, que significa High Intensity Focused Electromagnetic Field. Vocês podem ver que o meu inglês é perfeito, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que é um campo eletromagnético focado de alta intensidade. Foi uma tecnologia que a gente, pegando de novo um termo que vem do inglês, a gente chama de tecnologia game changer. Na época com o Encela, que é essa cadeira que eu acabei de falar, e agora mais recentemente, do ano passado para cá, 2018 na verdade, o Emsculpt. Mas o que é a tecnologia Hyphen? Tecnologia Hyphen, como eu disse, o aparelho, tanto a cadeira quanto o Emsculpt com uma ponteira como essa, na verdade são 2 ponteiras iguais a essa, elas geram um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, ele estimula o nervo motor, não o nervo sensitivo, somente o nervo motor, daquela área em que a gente direciona o campo, e esse nervo motor ele estimula todo o grupo muscular que é inervado, né, por aquele determinado nervo. Então, em resumo, eu ligo o aparelho, posiciono você e o aparelho, eu escolho qual vai ser o músculo que eu quero tratar, e aí uma vez isso acontecendo, esse músculo começa a ser trabalhado, né? É muito provável que você já tenha ouvido falar de algum tipo de tratamento de músculo, mas não. Nenhum tratamento, até o momento, é capaz de causar contração por estímulo do nervo motor. E isso tem diversas vantagens. As principais vantagens são hipertrofia muscular, ou seja, ganho de volume muscular. A segunda vantagem é hiperplasia muscular, ou seja, você aumenta o número de células musculares. E aí eu digo para vocês, não existe nada que tenha sido demonstrado, pelo menos até hoje, que aumente o número de células de músculo depois da gente nascer. Então, essa é a primeira tecnologia que causa esse tipo de efeito. Como um efeito, entre aspas, colateral, nós temos uma perda da gordura da área afetada, e principalmente isso no abdômen, ou seja, quando a gente faz no abdômen, a demanda energética é tão grande, e a gente sabe que a célula de gordura, quem guarda a energia do corpo, ela acaba sofrendo um colapso e ao longo de semanas ela também é destruída. E como resultado final, a gente tem aumento de até 20%, entre 15% e 20% da massa muscular, um aumento entre 5% e 10% do número de células musculares, e nós temos uma perda de gordura que pode chegar a 20% e uma diminuição da circunferência abdominal. Veja bem, diminuição da circunferência abdominal, apesar de eu estar ganhando massa muscular em até 5 centímetros. Então, é uma combinação, vou usar de novo a palavra, game changer, para a tua composição corporal. É possível que muitos de vocês estejam se perguntando, mas o que um dermatologista, especialista em pele, tem a ver com músculo? E eu vou te falar que essa pergunta, ela, num primeiro momento, ela faz sentido. Mas vamos voltar um pouquinho. Eu vou inverter essa pergunta para vocês. E se eu te perguntar qual que é o especialista médico em músculo? Você sabe me dizer qual é? Existe esse especialista em músculo? É possível que alguns de vocês estejam pensando, o ortopedista, quando eu tenho uma contratura muscular, ou quando eu tenho uma distensão, ou até um trauma, eu procuro o ortopedista para me orientar nesse sentido. É possível que alguns pensem, o médico desportista, o médico do esporte, para pessoas que são de nível de alta performance. Também, são 2 especialistas que, direto ou indiretamente, acabam lidando com o músculo. Mas quantos de vocês, numa consulta médica de rotina, ou por qualquer motivo, foi abordado pelo teu clínico ou pela tua ginecologista
e eles tenham falado durante uma consulta profilática, né, uma consulta preventiva, e tenha perguntado como é que está o teu músculo, ou tenha feito algum teste para saber como é a tua composição corporal. Isso não acontece normalmente. Geralmente é o contrário, a gente fica muito preocupado com a quantidade de gordura, IMC, mas e o músculo propriamente dito? Alguém tem conversado? Então, nós na dermatologia, ao longo dos anos, a gente foi demandado para a parte estética, não só facial, mas como corporal. E vocês podem não saber, mas a composição corporal e o formato, músculo e gordura, são os dois principais componentes que moldam a forma do nosso corpo. Então você tem lá a estrutura esquelética, que vai dar altura, largura, mas a partir daí é o músculo e a gordura que vão dar o formato. Uma estatística para vocês terem uma ideia, 70% dos homens nos Estados Unidos não estão satisfeitos com a imagem do próprio corpo e 80% das mulheres naquele mesmo país também não estão satisfeitos com a imagem do próprio corpo. E eu não sei o quanto vocês sabem disso, mas do ponto de vista de autoimagem, quando você não está satisfeito com quem você é e como você se apresenta, você tem uma taxa maior de depressão, você tem uma taxa maior de infelicidade. Então, só nesse aspecto que eu abordei muito rapidamente, eu já estou dizendo para vocês que na dermatologia a gente é chamado para melhorar o aspecto do corpo, que é a forma e que tem a ver muito com músculo e gordura. Então a gente pensa assim, o que existe de tratamento? Os tratamentos corporais aumentaram mais de 200% nos últimos anos. A cirurgia plástica mais realizada nos Estados Unidos e no Brasil é lipoaspiração. Então existe uma procura muito grande para o cuidado do corpo, pensando no visual, tá? Só que nada disso influencia o músculo. Então, se você tiver flacidez muscular, se você tiver qualquer tipo de pitose relacionada ao músculo, se teu volume muscular for inadequado, esses procedimentos eles não vão ser suficientes. Além do fato que as pessoas que não têm excesso de tecido gorduroso, elas não vão se beneficiar por todas essas tecnologias. Então, o que eu estou querendo dizer é que ao longo desses anos, por conta dessa demanda de estética corporal, nós da dermatologia começamos a estudar cada vez mais o tecido adiposo e o tecido gorduroso. Apresento para vocês por quê que nós da dermatologia estudamos, o músculo e por que nós estamos hoje liderando, junto com colegas de outras especialidades, como endocrinologia, o estudo do tecido muscular. Só a parte estética que é importante? Não é só a parte estética. O músculo ele é fundamental para diversas funções do nosso corpo. Como eu disse, 35% da composição do nosso corpo é de tecido muscular. E aí eu vou listar para vocês por que nós queremos músculo, além da questão da autoimagem, além da questão do embelezamento, ou seja, você quer ficar bonito, você quer ter um corpo atlético, você quer ter um formato de corpo adequado, mas eu vou dar outros motivos. Eu não sei se você sabe, mas a partir dos 25 anos de idade, você tem uma taxa de perda de tecido muscular em torno de 5% ao ano. Isso aumenta para 10% ao ano após os 60 anos de idade. Então você tem uma perda de massa muscular à medida que você vai envelhecendo. Então eu vou começar a listar para vocês. Motivo número 1 de você querer ter músculo: proteção. O músculo, ele protege a caixa torácica, ele protege o teu abdômen, ele protege os seus órgãos do tronco e do abdômen, porque quanto mais estruturada for a tua composição muscular, quanto mais forte for, mais protegido você vai ser. 2. Proteção articular.
os músculos, eles protegem as articulações. Então é só você ver, quem aqui nunca começou uma atividade, vou começar a jogar tênis, aí você não preparou a musculatura do ombro, começa a jogar tênis, não dá um mês, você já está com dor no ombro e não consegue mais fazer aquela determinada atividade. Ou você vai começar a correr e aí se você tem dor no joelho, então por conta do impacto. Então você precisa preparar a tua musculatura para proteger as articulações. 3. O músculo protege o osso e previne a osteoporose. Lembra no passado, você ia no cardiologista e o cardiologista falava, tem que fazer atividade aeróbica, mas cuidado com a musculação, isso pode acabar te prejudicando. Isso já caiu por terra já tem bastante tempo, mas quando você força o músculo, lógico que de forma controlada e respeitando os seus limites, toda vez que o músculo ele faz uma pressão no osso, ele diz para o teu corpo, precisamos de mais cálcio nesse osso para o osso ficar bem resistente. Em resumo, você protege o osso, previne a osteoporose. Próximo, o músculo é um tecido antidepressivo. Olha que fantástico! Existe uma interleucina que é chamada interleucina 6, é a interleucina que está mais associada à depressão. O músculo ele usa a interleucina 6 para crescer, ou seja, toda vez que você faz atividade para hipertrofia, o músculo ele capta a interleucina 6, que pode aumentar ou causar depressão em você, e usa internamente para o crescimento muscular. Então a gente está falando já de uma função de humor. Então lembra da autoimagem lá atrás, que a gente comentou que com a autoimagem abalada você pode ter efeito psicológico negativo? Também existe uma ação metabólica sobre a questão da mente relacionada ao músculo. Então, o próximo efeito que eu quero dizer tem a ver com metabolismo. O músculo, ele diminui a resistência periférica à insulina. A gente já sabe que o músculo ele tem um efeito endocrinológico, ele produz substâncias. Inclusive, se vocês quiserem saber que substâncias são essas e quais são os detalhes desses efeitos, fala com a gente que a gente pode fazer um vídeo sobre isso. E essas substâncias, elas ajudam o corpo de diversas formas. E com isso, o músculo ele diminui a resistência periférica à insulina. O que eu estou te dizendo? Ele é um músculo que protege contra o diabetes. Ele ajuda nesse sentido. E ainda na linha do metabolismo, quanto mais músculo, você diminui a resistência arterial periférica e ajuda também no controle da pressão arterial. Tá bom para vocês essa quantidade de função positiva que o músculo causa? Então, não é só estética, pessoal. A gente quer músculo, a gente quer crescimento muscular, mas a gente não quer qualquer músculo, a gente quer um músculo de qualidade. Eu não vou entrar em detalhes para vocês, mas você pegar uma fita métrica e avaliar o teu músculo não serve. Porque existe um fenômeno que se chama mioesteatose. Você tem depósito de gordura dentro do músculo. Isso tem duplo efeito negativo. O primeiro é que ele dá uma falsa impressão que você tem uma quantidade X de músculo, mas é um músculo de baixa qualidade, é um músculo sem força. Você acha que tá forte, você vê às vezes um cara magrinho, levanta um monte de peso, é um cara com bração, vai lá e não consegue, porque aquele é um músculo cheio de gordura no interior. E essa gordura, ela que também produz substâncias com ação endocrinológica, impedem o funcionamento adequado do músculo. Então, pessoal, o que eu quero, resumindo para vocês, eu quero dizer que o músculo ele é um tecido fundamental para qualidade da tua vida, proteção corporal, um impacto direto em postura, ou seja, não adianta tirar gordura se o músculo do abdômen ele é frouxo, vai ficar aquele abaulado, aí a pessoa, ao invés de ter a postura ereta, ela tem aquela postura com o ombro para frente, barriguinha para frente, parece que está meio corcunda. Quando você está musculoso, isso tudo melhora. Então, esse é o resumo das grandes vantagens. A gente pode explorar em detalhes cada uma delas no futuro para vocês. Então, a tecnologia Hyphen, né? Eu falei de músculo para lá, músculo para cá, mas o que é a tecnologia Hyphen? Eu vou dizer para vocês. Então,
Hyphen é o acrônimo, né, de High Intensity Focused Electromagnetic Field, ou seja, um campo eletromagnético de alta intensidade focado. Ele age no nervo motor e estimula aquele grupo muscular a contrair em bloco. Mas não é uma contração qualquer. É uma contração que a gente chama de contração supramáxima. E aí eu tô falando para você, inclusive, que é atleta, por mais poderoso que o teu músculo seja, ou seja, o teu músculo com certeza é mais forte que o meu, mas a tua capacidade contrátil vai ser a que você consegue contrair, nunca é supramáximo. Com a tecnologia Hyphen, você tem contração máxima. Mas quantas contrações a gente está falando? Aqui eu estou falando de 20.000 contrações supramáximas. Ou seja, esse aparelhinho aqui, ele faz 20.000 contrações supramáximas no intervalo de 30 minutos. A gente está falando aqui de meses de treinamento. Vocês devem estar, mas eu já faço atividade. Cara, quando você estimula o teu músculo e ele passa de nível, você consegue passar de nível também no tipo de exercício, na qualidade do teu exercício. Por quê? Porque quando eu faço essa contração supramáxima, 20.000, e não é qualquer contração, o aparelho ele tem 3 tipos de contração. Ele tem um tipo de contração que a gente chama de subtetânica, ele é quase que 100% mantida, tem uma que é tipo tetânica, que ela fica direto, e tem uma que é pulsada. E aí com isso a gente faz um mix de trabalho muscular ideal. Quando é pro assoalho pélvico, são 11.000 contrações, e eu já vou falar do assoalho pélvico para vocês. E quando é músculo esquelético, como abdômen, glúteos, bíceps, tríceps, panturrilha ou tríceps oral e off-label, coxa, você tem 20.000 contrações em 30 minutos. E assim, isso é uma super vantagem, porque você em 30 minutos você tem uma altíssima qualidade de atividade física, sem risco de lesão, ou seja, quando você começa a malhar muito intenso, você pode se machucar. Isso não acontece com o M-Sculpt. Contato basicamente aqui, você não tem outros contatos com o operador. Tem uma contraindicação, que é presença de metal na área a ser tratada, ou seja, se tiver metal não pode, porque é um campo eletromagnético. E como efeitos você vai ter hiperplasia muscular, hipertrofia muscular, ou seja, eu aumento o número de células de gordura, eu aumento o tamanho de músculo, eu aumento o tamanho dessas células musculares, eu tenho um tipo de quebra de células gordurosas que a gente chama de apoptose não térmica, ou seja, eu mato até 20% das células de gordura. Quem tem afastamento das bandas musculares, elas se aproximam, então quem tem diástase sabe disso, você consegue tratar diástase de forma não cirúrgica e com todos os efeitos benéficos do músculo que a gente já viu, né? Isso porque eu não entrei no detalhe de mobilidade, independência. A gente vai separar um dia da vantagem de você fazer esse tipo de trabalho sendo mais idoso, mas eu já posso reduzir as informações da seguinte forma: você que é mais velho, consegue manter sua independência, porque você mantém a sua mobilidade e o teu risco de queda ele acaba sendo menor. Então, mas por que isso? Qual que é a relação? Existe uma estrutura que a gente chama, um grupo muscular que a gente chama de core. Core é de centro, então é todo músculo paravertebral, mas existem os que são de apoio, que o abdômen ele estabiliza tronco na bacia, o glúteos ele estabiliza a bacia e o assoalho pélvico ele segura também a bacia. Com esses 3 músculos você consegue deixar a tua bacia super estável e aí você diminui muito a tua queda. Tem um movimento, e à medida que a gente vai ficando mais velho, que a gente vai perdendo força da coxa, do glúteos, que quando levanta, na hora que levanta você perde o equilíbrio. Esse é um dos principais momentos de queda em idoso. Eu não sei se vocês sabem, para os idosos sem comorbidades, ou seja, sem doenças, o principal motivo de morte
em alguns locais, em algumas estatísticas, é pós-queda. Então você precisa dessa tua musculatura para evitar quedas no futuro. Vocês devem estar se perguntando, né? Tá bom, você me explicou tudo isso, mas e aí? O que existe de evidência científica? O que eu posso dizer para vocês é que existem alguns trabalhos comprovando, tanto por imagem quanto laboratorialmente, isso que eu estou falando. Um dos primeiros a serem realizados foi um estudo histológico, ou seja, de tecido, para avaliar a apoptose da célula de gordura. Então, o que é isso? A apoptose é um tipo de morte celular, que no caso da tecnologia Hyphen, o que ela faz? Ela atua naquela determinada região, tem uma super demanda energética e esse excesso de ácidos graxos ele causaria um dano tóxico às células de gordura e com isso, ao longo de semanas, você vai tendo morte celular. E aí o que os estudiosos fizeram? Eles pegaram um tecido que foi feito o estímulo, né, com a tecnologia Hyphen e foram lá e fizeram marcadores de apoptose e viram que existe um aumento de sinalização de apoptose em mais de 90% nas células de gordura, que do ponto de vista de corpo é diminuição em torno de 20% das células de gordura. Um aspecto que vale a pena mencionar é o seguinte, que o corpo ele continua. Então, se você fizer um tratamento desse e fizer uma alimentação super inadequada, você perde gordura por um lado, mas se acumula por outro. Então, o famoso bom senso ele é sempre bem-vindo. Mas vamos lá. Em pessoas, estudos em pessoas. Então tem um estudo que foi feito com ressonância magnética para mostrar imagem, né? E o que eles viram? Que existe aumento da musculatura, fechamento da musculatura, ou seja, pessoas que têm um músculo do abdômen afastado, a gente vai aproximando, e você tem diminuição das células de gordura, com diminuição da circunferência abdominal. Então todos esses efeitos independentes da composição corporal geral, ou seja, esse é um efeito local do aparelho. Se a gente combinar isso junto com uma dieta, que não precisa ser nada muito extrema não, é só dar uma adequada na dieta, isso vai ser um resultado muito interessante, tá? E para as pessoas que já não têm muita gordura e querem uma definição, e até pessoas malhadas que querem trincar abdômen, vocês vão ter. Em algum momento aqui vai aparecer o meu abdômen antes e depois do M-Sculpt, aí vocês vão ver. E eu malho zero hoje. A partir de amanhã, vocês já podem ver, no próximo vídeo eu já vou estar falando com vocês que eu iniciei minha atividade física e tal. Isso é fundamental. Não adianta só falar, né, pessoal? A gente precisa incorporar a ideia. Mas eu já estou trabalhando uns 3 anos aqui para começar a malhar e não comecei ainda. Então, voltando aqui ao aspecto importante dos estudos. Um outro estudo com tomografia identificou alterações semelhantes, né? Diminuição da gordura com aumento da massa muscular. O mesmo foi visto também com ultrassom. Então, isso que é uma coisa legal. Como os resultados com essa tecnologia, eles são relativamente homogêneos. Agora, vai variar. Se tua alimentação for inadequada, se você tiver hipotireoidismo, se você tiver anemia, se você tiver com deficiência vitamínica, de vitamina C, tiver com deficiência dos trace minerals, né, que são os minerais essenciais, teu músculo não cresce. 99% das pessoas tiveram algum efeito. Não ter efeito é muito excepcional, e quando você vai atrás, é uma pessoa que está com um hipotireoidismo e ainda não sabe, como é isso que eu acabei de falar para vocês. Então isso é importante. Um outro dado é que não é infrequente a gente identificar as melhoras numa foto, mas quando você pergunta para a pessoa ela não ficou satisfeita, não ficou feliz com o resultado. A taxa de satisfação
uma tecnologia Hyphen passa de 95%. Hoje é o aparelho nos Estados Unidos que tem a avaliação mais positiva em relação à expectativa de resultado hoje nos Estados Unidos é o Emsculpt. Então isso é um dado fantástico, ou seja, a gente inverte, não é o que eu estou vendo matematicamente, é como você percebe o resultado. E no mundo real isso é um dos aspectos mais importantes. Fora os resultados que você nem está percebendo, mas ao longo do tempo isso vai melhorando. Como assim vai melhorando ao longo do tempo? Vai melhorando. Você não perde o teu ganho. A hiperplasia muscular ela se mantém, alguma hipertrofia se mantém. E tem estudo que mostra que mesmo sem fazer nada, quando você segue ao longo de 6 meses, o efeito ele vai se mantendo ou até aumentando. Então, até hoje não existe documentação de que no músculo o efeito ele se perca. Agora, músculo, se a gente parar de estimular, com o tempo, ele vai voltando, né, às condições anteriores. Então, no mundo ideal é que você faça um sculpt e tenha uma atividade que pode ser leve, mas regular. Então, isso é fundamental. E um outro ponto que eu acho assim, são dois na verdade, que eu acho que são muito interessantes, é que as tecnologias e as cirurgias pouco beneficiavam os magrinhos. O que eles tinham? Eles não têm gordura, então não tem tratamento de gordura. Algum tratamento para flacidez de pele, mas pensem, se eu aumento o volume muscular, a minha pele que está sobrando, ela volta a se encaixar, porque eu melhorei a postura, eu aumentei o volume de músculo, então a pele frouxa ela é encaixada. Então, o Emsculpt serve para pessoas que são magrinhas. A taxa de ganho muscular tem relação com o metabolismo, lógico. Então, pessoas que são longilíneas vão ter sempre um ganho muscular menor do que os brevilíneos, que são pessoas que ficam mais com músculo mais rápido. Mas mesmo assim, elas vão ter mais músculo do que se fizessem atividade física tradicional, normal, sem atividade. E o segundo são as pessoas que têm um panículo adiposo grande, até IMC de 20, até mais de 20, 25. Eles não se beneficiam de tecnologias para o tratamento da gordura localizada, porque a gordura deles não é só localizada, é em áreas muito grandes. E aí você tem pouco resultado com a grandíssima maioria dos aparelhos. O Emsculpt ele age no músculo, ele não está aí para a gordura. Mesmo que você não tenha um efeito visível na gordura, pelo menos no primeiro momento, é visível o resultado, porque melhora a postura. Então aquela barriga que estava frouxa, e quando a pessoa tem muita gordura abdominal, ela geralmente tem gordura intraabdominal, essa gordura ela força a parede do abdômen, que estica o abdômen e deixa o abdômen ainda mais fraco. Você fazendo um sculpt, ele melhora o teu abdômen, melhora a tua postura, aumenta o teu metabolismo basal e a médio e longo prazo ainda pode te ajudar nesse processo da perda de peso, com uma quantidade de tecido muscular maior. E assim, eu nem sei se eu devia contar para vocês, mas eu vou contar. Saiu agora recente que o Emsculpt também tem efeito na gordura intraabdominal, diminuindo a quantidade de gordura intraabdominal. Então a gente está falando aqui de efeito intra e extraabdominal. E aí tem um outro aparelho que chama-se Vencus, que trata o intraabdominal. Então para o pessoal que estava se sentindo por fora, que não se beneficiava tanto, podem ficar mais animados, porque hoje existem protocolos para as pessoas que não estão magrinhas, mas que querem iniciar no processo e querem iniciar de forma não invasiva, não querem fazer cirurgia, não querem fazer bariátrica e também não querem nenhuma dieta extrema, eles querem só ir aos pouquinhos adquirindo a saúde, tá? Eu estou falando aqui de saúde. E se tiver um efeito estético também, ninguém reclama, não é isso? Agora, você deve estar se perguntando, mas e aí? É doloroso? Quanto tempo eu preciso me recuperar? E como é que é a dor pós tratamento? Olha, se você esperava alguma coisa ruim, eu sinto te decepcionar. O tratamento ele é completamente indolor. Recuperação imediata, você pode tratar e seguir tua rotina normal
Não, eu vou falar de novo. Você chega, faz o M-Sculpt e volta para a tua vida. Não tem nenhuma enrolação, não tem nada. Você malhou meses em 30 minutos e é isso aí, acabou. É isso aí mesmo. Eu só tenho coisa boa para te dizer nesse sentido. São duas questões. É quem tem marca-passo. A gente não faz tratamento em quem tem marca-passo. E quem tem metal no corpo. Então, DIU de metal a gente não faz, ou quem tem alguma prótese metálica a gente também não indica, porque é um campo eletromagnético. Como é o protocolo? No M-Sculpt são 2 sessões por semana, total 4 sessões. A gente repete em 30 dias, quando a pessoa é completamente sedentária. As pessoas que fazem atividade física podem ou não fazer, isso vai depender da intenção, né? Se a intenção for resultado estético, a gente precisa aumentar às vezes o número de sessão, ou seja, eu quero ficar com o abdômen saradão. Então, às vezes a gente precisa e a gente repete a cada 90 dias, ou seja, a gente faz 4 sessões, nos primeiros 30 dias e depois 4 por ano. E aí pronto, é só isso. Isso por área muscular. Então você faz abdômen, faz o glúteos e a área que você precisar. No caso do Incela, são 6 sessões. O foco é o assoalho pélvico. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais do Incela, a gente tem um vídeo, né, que explica o Incela para vocês. 2 vezes por semana. E quais são os benefícios do Incela? Então, o Incela, para quem tem perda urinária ou incontinência urinária de esforço, tem função na vida sexual, ou seja, melhora a potência do homem e melhora o prazer da mulher. Ajuda na sustentação dos órgãos da pelve, aqui eu estou falando do reto, bexiga e o útero na mulher. Ajuda a estabilização de bacia, e aí eu estou falando de equilíbrio, marcha, postura, coluna e toda essa questão. E é um músculo que você só consegue contrair voluntariamente 20% dele. Com a Incela você contrai 100%. E no M-Sculpt as vantagens então são tônus muscular, que é aquele músculo bem estruturado, resistência muscular, força muscular. Então aqui eu estou falando tanto para as pessoas que não fazem atividade física, como quem já tem atividade de alta performance. Você melhora a tua performance com um aparelho desse, tá bom? Então estou falando aqui de resistência muscular, estou falando de força muscular, estou falando de volume muscular, estou falando de contorno corporal e estou falando então de beleza e autoestima associada à saúde, que a gente já conversou na parte anterior desse vídeo. E vou finalizar com uma pergunta que fazem muito. Mas e aquele outro aparelho que a gente malha e dá um choquezinho? O nome disso é eletromioestimulação. Funciona, é uma tecnologia que tem sua indicação, mas é outra categoria, tá? Outra categoria por quê? Esse aqui é campo eletromagnético, eu não preciso nem encostar. Se eu quiser afastar, eu consigo tratar. Diminui só um pouquinho a potência dele, mas eu conseguiria mesmo sem encostar. No outro, além de encostar, eu preciso de um meio de condução, como água ou gel. O outro, ele estímulo no músculo, então é choque no músculo que vai fazendo a contração no músculo. Então ele tem uma capacidade limitada de penetração, ele não contrai todo o grupamento muscular, ele contrai fragmento disso. Com esse aqui eu estimulo o nervo motor, eu estou falando de todo o grupamento, aquele, não é parte superficial do abdômen, é o abdômen inteiro. Terceiro, esse aqui você pode estar inclusive em recuperação pós-cirúrgica, pós-acidente. Se a mobilidade daquele grupamento muscular for permitida, você deita na maca, que malha para você o aparelho. Na eletromioestimulação, os protocolos mais eficazes, você faz o teu treinamento. Então, eu já ponho um outro detalhe. A eletromioestimulação depende de algum grau de treino. Dificilmente uma pessoa sedentária pode começar com eletroneuroestimulação. Um outro detalhe é que pessoas com tecido adiposo muito espesso, eu estou falando então dos gordinhos mesmo, ele não funciona legal na eletromioestimulação, porque ela é do contato da pele. Então ele não chega a pegar uma quantidade de músculo adequada. Funciona melhor em pessoas mais magras. Um outro detalhe que é choque, né? Então algumas pessoas levam um choque e se sentem incomodadas. Então pode incomodar, pode doer.
Por conta do choque, se tiver algum desacoplamento ou o contato for mal feito, pode queimar, inclusive com formação de bolhas. Efeito colateral desse aqui, até hoje, não descrito. Não existe efeito colateral descrito associado ao no-scope. É isso. Eu acho que eu já dei as diferenças. Gosto da eletromioestimulação. Acho que tem um papel importante, principalmente para quem faz atividade física, uma vez por semana. Então, você fazer um treino de 30, 40 minutos com eletromioestimulação legal. Lembrando que, se forçar a barra, você pode ter insuficiência renal por lesão muscular, né? Então, por rabdomiólise, que a gente chama. Isso também não acontece. E por fim, quem malha muito, quem nunca malhou, né? Você vai malhar, aí você malha a batata da perna, é clássico, né? Você malha a batata da perna, aí você fica no dia seguinte já com aquela batata da perna doída, dá 2 dias depois você não consegue nem pisar no chão de tanta dor. Isso é pela produção do ácido lático, é porque o músculo, quando ele contrai o nervo, ele dá um sinal e ele precisa de um tempo para descansar, e aí tem um tempo de recuperação, tem lesão muscular. Isso não acontece com o M-Sculpt, não tem dor nenhuma, nem no pós. Obrigado por ficar até aqui. A gente vai fazer vídeos explicando sobre musculatura, contorno corporal, gordura, e aqui eu não vou me ater só à estética, não. Vou começar a explicar tudo relacionado ao tema. Entre em contato, fale comigo, põe mensagem aqui no nosso canal, faça críticas, comentários, o que você quiser. Você comenta aqui que eu vou aceitar os teus comentários. Obrigado, até a próxima.